Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula e aqui eu quero falar com você sobre o ciclo de habilidade dos fotógrafos, tá? Essa vai ser uma aula rápida, em alguns minutos a sua cabeça vai ferver, vai explodir de tanta coisa que eu vou mostrar para você aqui nessa aula. E eu já quero começar te falando que te ensinaram a jogar o jogo de forma errada, tá? Te ensinaram o jogo errado. Tem muitos fotógrafos que estão jogando de forma errada. Eu costumo classificar em 5 tipos de fotógrafos. E quais são os 5 tipos de fotógrafos, tá? O que eu quero que você entenda? Tem muita gente, o fotógrafo tipo 1, ele é aquele fotógrafo que só se preocupa com a fotografia, vive correndo atrás da foto perfeita. É os fotógrafos que te ensinam a só ter uma foto boa. Claro que isso é fundamental, é essencial. Sem isso, nada vai funcionar, mas se você só se preocupar com a sua fotografia, se você ficar só correndo atrás da foto perfeita, você está deixando muita coisa escapar, tá? Então o fotógrafo tipo 1 é o fotógrafo que só se preocupa com a fotografia. O fotógrafo que joga o jogo errado, o fotógrafo tipo 2, é o fotógrafo que só se preocupa com o equipamento. É aquele tipo de pessoa que vive se justificando pela falta de equipamento. Ah, Lohan, é porque eu não tenho a lente ainda, é porque eu ainda não tenho uma câmera boa, é porque o meu equipamento é de entrada, é porque minha lente é do kit. É aquele fotógrafo que só se justifica, que fica olhando o trabalho dos outros e acha que só vai ser bom quando trocar de câmera, quando trocar de equipamento. Então, o segundo fotógrafo que joga o jogo errado é o fotógrafo que se preocupa mais com equipamento do que com qualidade. O fotógrafo que joga errado, tipo 3, tá? É o fotógrafo que se preocupa somente com edição. Meu Deus do céu! A pessoa gasta horas e mais horas na frente do computador editando foto. Ele não se preocupa em fazer uma foto boa, ele não se preocupa em dominar o equipamento, ele não se preocupa em fazer uma foto legal, só quer fazer uma edição requintada, uma edição sofisticada, gasta horas e horas e horas na frente e acha que o segredo para ganhar dinheiro na fotografia é uma boa edição. Então esse fotógrafo também está jogando o jogo errado, tá? O outro fotógrafo que joga o jogo errado é o fotógrafo tipo 4, que é o fotógrafo das modinhas. Esse tipo de fotógrafo aqui é aqueles que faz tudo que os outros estão fazendo. Se alguém inventar uma dancinha pro TikTok, esse fotógrafo vai fazer igual. Se alguém inventa uma técnica nova, ou se alguém começa a editar as fotos de um jeito, esse vai fazer igual. Se alguém postar um vídeo dando determinado tipo de dica, fazendo alguma enquete, esse fotógrafo vai fazer igual. Ele não consegue pensar com a própria cabeça, ele precisa ir pelas modinhas. Então esse fotógrafo também está jogando o jogo errado. E o fotógrafo tipo 5 é o fotógrafo que entende a fotografia como profissão. É o fotógrafo que joga o jogo correto, tá? Eu sei que tudo isso que a gente falou aqui não quer dizer que tá errado, tá? Entenda, mas eu não posso focar o meu negócio só em cima disso. Então eu preciso entender que se eu quero ganhar dinheiro, se eu quero viver da fotografia, se eu quero ganhar bem com a fotografia, existem várias coisas que eu tenho que levar em consideração. O fotógrafo tipo 5 é o fotógrafo que entende a fotografia como profissão. Ele domina o ciclo de habilidades do fotógrafo, que é aquilo que você vai aprender hoje, tá bom? Como eu vou te mostrar? Eu vou te mostrar o passo a passo para você destravar o seu negócio com a fotografia. Como você vai organizar o caos? Como assim organizar o caos, Lohan? Me explica. É que a gente está num período onde a informação ela chega tão fácil até as pessoas que muita gente vai desistir de assistir essa aula daqui para frente, muitos vão deixar aberta, pausada no computador e nem vão assistir, porque tem tanta informação em tanto lugar, só que o perigo disso é que a gente não sabe como agir. A gente pega esse monte de informação e trava. Então eu quero te ajudar a organizar o caos, aonde cada etapa do que você aprende, tanto comigo quanto com as outras pessoas, se encaixam dentro do ciclo de habilidades do fotógrafo. E por que que eu sei disso, tá? Primeiramente, eu quero me apresentar para quem ainda não conhece. Eu sou Lohan Souza, sou fotógrafo desde o ano de 2009.
tá? Desde o ano de 2009, no dia do meu próprio casamento, eu comecei na fotografia. E desde o ano de 2015, eu decidi compartilhar o meu conhecimento. Então, antes que algumas mentes pensantes aí já podem dizer, ah, mais um aí que está vendendo curso porque a pandemia não está deixando ter clientes. Mentira sua, eu faço isso desde 2015 e estou aqui porque eu quero te ajudar. E eu, com todo esse conhecimento, já pude ajudar mais de 4.000 alunos de forma online, ao todo passando de 5.000 alunos entre os treinamentos presenciais também. E eu, quando desenvolvi em 2015 o ciclo de habilidades do fotógrafo, eu estruturei todos os nossos treinamentos dentro desse ciclo que eu vou te passar agora. Então isso vai te ajudar a destravar o seu negócio com a fotografia. Muito bem, então vamos lá, vamos sem mais delongas entender quais são esses ciclos de habilidades que o fotógrafo precisa dominar. O ciclo número 1 até o ciclo número 4 são etapas que se complementam e você, que é um fotógrafo que busca crescer na fotografia, tem que levar em consideração, dar atenção a todos os ciclos, tá? Se você acha que só um é importante, você está fadado a não ter um bom resultado. O ciclo 1 é a categoria de atrair clientes, tá? Por que eu coloco o nome de ciclo? Porque isso aqui vocês vão entender no final que é uma roda que vai continuar girando para fazer o seu negócio funcionar. E para que o meu negócio funcione, eu preciso atrair clientes, mas eu também preciso dominar a fotografia, eu também preciso dominar outras áreas. Então, é uma roda que começa de qualquer um desses, tá? Qualquer um desses 4 aqui poderia ser o primeiro ciclo, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de começar com a questão atrair clientes. Ciclo de habilidade número 1, atrair clientes. E como funciona o ciclo de habilidades número 1? Primeiro passo fundamental e necessário é você dominar a fotografia, tá? Sem isso aqui, de nada adianta a gente dar continuidade nos ciclos de habilidade do fotógrafo. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos ciclos, mas você precisa dominar a fotografia, fazer fotos boas, ter uma edição coerente, criar o seu estilo e ser criativo, tá? Parar de seguir aí o que a internet prega como certo e criar o seu próprio estilo. Tem muito fotógrafo deixando o dinheiro na mesa, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V em edições, em estilos de outras pessoas e aí perde a sua originalidade. Beleza, não é o nosso ponto, não é o foco aqui agora, mas você precisa dominar a fotografia. E a pergunta que eu já te faço nessa aula é: a sua fotografia está boa o suficiente para te fazer cobrar mais? Boa pergunta para a gente começar a nossa aula. E algumas pessoas vão falar, sim, está boa para fazer cobrar mais. E aí eu pergunto, por que é que você ainda não está cobrando, meu filho, minha filha? Agora, se você falar que não, você precisa corrigir os pontos que faltam, tá? Portfólio. Eu preciso, para atrair clientes, ter um portfólio. Primeiro, dominar a fotografia. Segundo, ter um portfólio. E o meu portfólio, eu costumo dividir em portfólios online e portfólios físico. O que são e como são os portfólios online? É todas as possibilidades de postar o meu trabalho na internet. A maioria, se não 95% dos fotógrafos usam apenas o Instagram. Mas tem muito fotógrafo que ainda usa o Facebook e muitos fotógrafos que também usam o site. Eu coloquei esses 3 por primeiro porque a maioria para aqui. Daqui para baixo, uma grande massa de fotógrafos perdem oportunidades diariamente de mostrar o seu trabalho, tá? Então, nas redes sociais, aonde for possível, você vai colocar o seu portfólio online, colocar o seu trabalho, as suas melhores fotos para estar alimentando o seu negócio com públicos novos. E no portfólio físico é você ter os álbuns, ter foto impressa, revistas, pôster e assim por diante. Muitos fotógrafos não ganham dinheiro porque não tem esses materiais aqui de amostra, tá? Se eu quero vender um produto caro, eu estou mostrando esse produto caro.
O que eu falo aqui é o seguinte, tem gente que quer vender álbum, mas não tem álbum para mostrar. Tem gente que quer vender foto impressa, mas não tem foto impressa para mostrar. Se eu quero vender um álbum de luxo, eu estou mostrando um álbum meia boca, não vai funcionar, tá? Então fica com essa reflexão aí. Se você quer vender um produto, tenha ele de amostra. Então, dividindo o meu portfólio entre online e físico, depois eu preciso saber para quem eu vou mostrar esse meu trabalho, para quem eu vou mostrar esse meu portfólio. Para isso, eu preciso conhecer a minha persona, tá? A persona é a representação do seu público ideal. E aqui entra um grande perigo. Muitos fotógrafos simplesmente postam por postar. E você não vai ter resultado só postando foto, tá? Você que está jogando o jogo errado é quando te ensinaram que para ter resultado tem que postar na internet. E não, você precisa conhecer o seu público ideal, conhecer a sua persona, saber quem ela é, aonde ela mora, o que ela come, o que ela ouve, quais tipos de conteúdo a sua persona consome, a faixa etária desse tipo de público, a renda financeira e a profissão dessas pessoas. E a pergunta que eu vou deixar para você é: você já tem todas essas informações do seu cliente ideal? Provavelmente não, tá? A maioria dos fotógrafos não entendem isso aqui, porque eu tendo essas informações aqui, eu consigo me comunicar com a minha persona. Primeiro eu preciso conhecer. É aquele negócio, eu preciso conhecer a pessoa para saber falar com essa pessoa. Eu preciso saber para onde eu vou para falar o idioma do lugar que eu estou indo. Então agora eu preciso me comunicar com essa persona. E como que eu me comunico com a persona? Frequentando os mesmos lugares, estando nas mesmas redes sociais, falando o mesmo idioma, entrando no círculo social dessas pessoas, postando exatamente aquilo que você quer vender, mostrando que você domina o seu trabalho, domina o seu assunto, tá? E aí eu quero finalizar esse ponto com mais uma pergunta. Quais dessas ações você ainda não faz? Muito bem. Quem é meu aluno entende que para crescer na profissão você precisa conhecer a persona e se comunicar com a persona. Outro ponto muito importante é a autoridade. A autoridade não é arrogância, tá? A autoridade é você ser respeitado pelo que você faz. E eu costumo dividir a autoridade em interna e autoridade externa. O que seria a autoridade interna? É aquilo que você vai fazer. É a geração de conteúdo, tá? É a geração de conteúdo que você vai gerar mostrando o seu conhecimento, o seu know-how, aquilo que você faz, mostrando que você está sempre estudando, buscando coisas novas, usando bons textos, textos persuasivos, com CTA, que é o Call to Action, e criando boas copies, né? Todos os seus textos, nas suas legendas, tem que ter uma chamada para ação. Postar dicas para o seu público, para a sua persona, postar o tipo de conteúdo que eles querem ver. E esse tipo de conteúdo pode ser de forma online ou de forma offline. Postar dicas, postar conteúdo na internet, você vai usar as redes sociais e também as suas propostas de orçamento, isso de forma online. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. E de forma offline é você na frente do seu cliente, nas reuniões, nas conversas, nos encontros, também ensinar as pessoas. Você precisa estar preparado para dar dicas para as pessoas. Isso aumenta a sua geração de conteúdo, isso aumenta a sua autoridade interna. Outro ponto bem interessante é você trabalhar a construção de lives, seja você sozinho ou com convidados, tá bom? Depois eu vou falar mais disso também. Outra parte interessante é você mostrar o que é que você faz, mostrar o seu dia a dia para as pessoas nas redes sociais. Elas querem ver você, o seu dia a dia, os seus bastidores, também é geração de conteúdo. E tudo isso que eu acabei de te mostrar é geração de conteúdo interno, tá? Que depende de você. E existe a autoridade externa, que é prova social, parceria, premiação, a mídia e também lives com especialistas. Vamos lá por prova social primeiro. É você usar os depoimentos dos seus clientes, vídeos de outros clientes, criar um advogado de marca, tá? Eu ensino você a criar um advogado de marca, fazer com que os seus clientes passem a vender o seu trabalho. Isso é muito legal
e isso ajuda muito na credibilidade para aumentar a sua autoridade perante as outras pessoas. As parcerias, você pode fazer parcerias com lojas e com empresas para também aumentar a sua autoridade. Outro ponto que aumenta a autoridade é você participar de associações e de concursos, tá? E também na mídia, saindo em jornais, em revistas, dando entrevistas para outras pessoas, programas de TV, programas de rádio e assim por diante. E também fazer lives com especialistas da sua cidade. Nesse ponto você pode mostrar que você também entende do assunto, pois mais pessoas vão estar assistindo você. Ou você também pode entrevistar outras pessoas e usar esse momento para mostrar que você entende e domina o assunto da fotografia. Muito bem, esses foram alguns pontos de autoridade. A gente viu a autoridade interna e a autoridade externa. Aqui o que depende de você e aqui o que depende de fatores externos e outras pessoas. Existe também as estratégias de caixa rápido, tá? Estratégias de caixa rápido, começa com sorteio. Essa não é a mais recomendada, pois aqui você vai trazer muita gente que só quer ganhar o seu trabalho, mas é uma boa técnica se você souber aplicar o sorteio, dar algumas fotos e usar o seu trabalho para fazer um novo portfólio, mas também para vender as fotos para as pessoas, além das fotos que ela já ganhou. Outra técnica que eu gosto muito de caixa rápido é a técnica do ensaio solidário. Você vai criar uma ação social onde as pessoas vão fazer uma doação e aí você vai trazer um grande volume de pessoas para fotografar. E é bem parecido com o final do sorteio, né? Você vai dar algumas fotos em troca dessa ação e as fotos que as pessoas quiserem, além das fotos que você doar ali para ela dentro dessa ação, elas podem adquirir e comprar de você. E também convidar pessoas para serem fotografadas, tá? Você pode convidar pessoas influentes e também pode convidar a sua persona. O que eu quero que você entenda é que isso aqui é o último passo, praticamente quase a se fazer, antes de você conhecer tudo isso aqui, ó. Por quê? Porque se eu te perguntar agora, essa etapa, ela vai funcionar se você não tiver todas as etapas anteriores organizadas, se elas estiverem com falha? Provavelmente não, porque não adianta eu convidar uma pessoa influente se eu não domino a fotografia. Não adianta eu convidar a minha persona se eu não sei sobre a minha persona ou se eu não sei comunicar com a minha persona. Não adianta eu trazer um grande volume de pessoas se eu não estou preparado para fazer um bom atendimento, uma boa venda ou fazer com que esse portfólio fique bom o suficiente. Entende que eu preciso, antes de colocar essa técnica de estratégias de caixa rápido em prática, dominar as etapas anteriores. Tudo isso que eu estou falando para você é marketing para fotógrafos. E muita gente chega e fala, nossa, eu não estudo marketing para fotógrafo porque é só ficar postando foto. Se você acha que marketing para fotógrafo é só postar foto, você está enganado. Tudo isso que eu acabei de comentar é marketing para fotógrafos. E isso também encaixa mais outros pontos, tá? Que é utilizar algumas técnicas para complementar a atração de novos clientes. Quais técnicas são essas? Primeiro, gatilhos mentais, tá? No teu marketing você pode usar os gatilhos da novidade, da curiosidade e da autoridade. Gatilho mental mostrando coisas novas, causando curiosidade para as pessoas quererem continuar acompanhando o seu trabalho e mostrando a autoridade, que é o conhecimento, a forma como você domina o que você faz. Mostre para as pessoas qual o seu porquê. Conte suas histórias, a gente vai falar mais disso aqui no decorrer da aula, tá? Comunicação no marketing. A comunicação no marketing, você prende a atenção das pessoas e gera curiosidade, que está ligada com o gatilho mental da curiosidade também. É tudo conectado, tá? E a pergunta que eu te faço é, quais desses gatilhos você já está usando no seu marketing? Quais dessas técnicas você está usando no seu marketing? O que você ainda não está usando? Reflita aí, analisa isso. Como você está se comunicando no seu marketing? O marketing para fotógrafo não é só postar fotos. E a outra forma de atrair clientes novos é fazendo anúncios patrocinados, tá? E aí entra um grande perigo. Mas muito fotógrafo perde dinheiro fazendo o impulsionamento da forma errada. Indo lá nos botãozinhos que aparecem no Facebook, que aparecem no Instagram, e impulsionando publicação,
mandando para as pessoas e não tendo resultado. Quando você domina a arte de fazer anúncios patrocinados, você aumenta o engajamento com seu conteúdo, você traz pessoas além dos seus seguidores, tá? Você traz pessoas além do muro. Imagina que você está postando o tempo todo sempre para as mesmas pessoas e nem todas as pessoas que te seguem vê o teu conteúdo. Quando você domina a técnica dos anúncios patrocinados, você vai trazer pessoas novas, pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho. Talvez da mesma forma que você chegou até aqui. Eu impulsionei meu conteúdo e pessoas chegaram para assistir essa aula que talvez não conheciam o meu trabalho. Ações de crescimento de marca também é possível fazer através dos anúncios patrocinados. E existe anúncios específicos para vendas, tá? Nem todo anúncio é um anúncio que vai vender, existem anúncios diferentes para cada objetivo. Aí eu te faço uma pergunta: tudo isso vai funcionar se todas as etapas anteriores estiverem faltando? Com certeza não, tá? Eu vejo muitos fotógrafos que estão jogando dinheiro fora, tentando fazer anúncios e não tendo resultado, mas porque não domina o básico, que é ter uma boa fotografia, ter um bom portfólio, conhecer a persona, se comunicar com a persona, criar uma autoridade e dominar as ações de caixa rápido. Então, por que eu vou trazer um público novo se eu não estou preparado para recepcionar esse público novo? Fazer anúncio patrocinado funciona e funciona muito bem, mas a gente precisa dominar essa arte e preparar o território para receber essas pessoas novas. Quando eu domino tudo isso, domino a minha fotografia, crio bons portfólios, conheço a minha persona, me comunico com a persona e aumento a minha autoridade, usando as técnicas de marketing digital, eu consigo atrair clientes novos. Atraindo clientes novos, a gente precisa fazer o atendimento e as vendas, tá? E aí a gente entra no nosso segundo ciclo, o ciclo de habilidade, de atendimento e vendas. Neste ciclo de habilidade, nós vamos começar falando sobre entender de pessoas, tá? E como entender de pessoas? É você dominar os canais de comunicação, não se comunicar com todas as pessoas do mesmo jeito, não se comunicar com todas as pessoas de forma igual. Quando você entende, a gente fala disso no Semeando sobre canais de comunicação, é você entender o visual, auditivo e sinestésico e usar isso a seu favor para ter uma comunicação diferenciada com cada tipo de pessoa. Entender de pessoas é você aplicar o rapport para criar uma boa conexão, criar um laço de empatia com as pessoas, tá? Isso é uma técnica muito simples, muito fácil de aplicar, que muita gente não conhece, que é você criar um laço de conexão e de empatia com as pessoas. Eu posso te ensinar também a fazer o rapport se você quiser. Nem todo cliente é igual e eu preciso saber diferenciar essas pessoas no atendimento, tá? Eu já falei bastante no meu YouTube, em algumas lives, sobre diferenciação e atendimento. Não trate todo mundo igual, nem todo cliente é igual. E eu preciso entender de pessoas para entender tudo isso aqui. Se eu não entendo de pessoas, eu não entendo de negócios. Simples assim. Quando eu entendo das pessoas, eu vou para a comunicação. E aí eu venho para comunicação em vendas agora, tá? E existe dois pontos na comunicação em vendas. Primeira, comunicação online e segunda, comunicação offline. Eu posso fazer minha venda de forma online, como posso fazer minha venda presencialmente, tá? E as vendas online normalmente funcionam como uma triagem para você levar a pessoa do pedido de orçamento até a sua rede social de conversa preferida, o WhatsApp, o Telegram, não sei qual que você usa, e também levar essa pessoa para uma reunião presencial. É uma triagem, eu vou pegar a pessoa, pedir o orçamento para mim, eu vou conduzir essa pessoa até meu WhatsApp ou até uma reunião presencial. E para isso eu preciso dominar a arte da comunicação em vendas. A comunicação offline é quando eu converso frente a frente com os meus clientes e consigo convencê-los e explicar tudo sobre o meu trabalho. Tem muitos fotógrafos que têm uma boa fotografia, que têm um trabalho bacana, que faz um bom marketing, mas peca no atendimento.
Quando vai atender, não passa segurança, não passa confiança, a voz fica trêmula, não sabe o que falar, e aí o cliente toma a decisão de fechar com outras pessoas e a gente fica pensando, o que eu fiz de errado? Às vezes eu estou apenas errando na minha forma de me comunicar, tá? Quando eu domino entendimento de pessoas e comunicação em vendas, eu preciso ter a habilidade das técnicas de venda, tá? As habilidades das técnicas de vendas, nada mais, nada menos do que você usar os famosos gatilhos mentais. E existe 7 gatilhos mentais que são os mais usados na fotografia e existe mais 15 gatilhos mentais complementares para você usar no seu dia a dia. Os mais usados é o gatilho da urgência, o gatilho da escassez, o gatilho da novidade, da prova social, da autoridade, entre outros gatilhos mentais. As pessoas, elas compram histórias, tá? E você pode contar histórias sobre você, contar o porquê você faz o que você faz, contar histórias sobre os lugares que você já foi fotografar com outros clientes e tudo mais. E essas questões de contar histórias são muito importantes, mas você precisa fazer isso com cautela para não parecer que você está diminuindo o seu cliente atual. E outra coisa é demitir os clientes, tá? Nem todo cliente será o seu cliente. Entenda isso, nem todo cliente vai ser o seu cliente. Às vezes não vale gastar energia e gastar tempo com pessoas que só querem sugar você, sugar o seu trabalho, pagar barato e te tirar do sério. A gente precisa ter a autoridade de demitir os clientes. Infelizmente eu não vou poder fechar com você. E pronto, mais ou menos isso. Dá trabalho? Dá trabalho. Dá dó, porque é dinheiro que você está deixando na mesa. Mas nem todo cliente será o seu cliente. E aí a gente parte para outro tópico do ciclo de habilidades de atendimento e vendas. Eu preciso me tornar amigo do meu cliente, tá? E quando eu digo amigo, não é para vocês saírem pro resto da vida e viajando juntos, não. Se você quiser, beleza, nada te impede. Tem gente que fala que quer ter apenas contato profissional, mas durante esse seu contato profissional, torne-se esse contato mais fácil criando uma amizade, tá? Torne-se amigo do seu cliente. Isso vai te ajudar a atrair novos clientes se você usar isso a seu favor e mostrar isso para outras pessoas. Isso vai passar mais credibilidade entre você e o seu cliente atual e também te ajuda a ganhar a confiança para fotografar melhor na hora de fazer uma boa direção. Quando você tem uma boa conexão com as pessoas, quando você se torna amigo das pessoas, a sua direção fica muito mais fácil. Então, torne-se amigo dos seus clientes. Outro ponto do atendimento e vendas é a questão dos orçamentos, tá? E aí a gente entra em 2 pontos. Primeiro, quando a gente fala de orçamento, a gente fala das nossas finanças. E quando a gente fala de orçamento, a gente fala das nossas propostas em PDF, o nosso cardápio de opções para enviar para os clientes. O primeiro, que é a parte das finanças, é você saber exatamente o quanto você precisa ganhar por mês, tá? Muitos, mas muitos fotógrafos não têm noção de quanto precisa ganhar por mês para viver e viver bem da fotografia. Cerca de 60% das pessoas que trabalham com fotografia no final do mês não ganha nem R$ 1.000 com a fotografia. E boa parte disso é porque não sabe o quanto precisa ganhar para a fotografia. Alguns até sabem o quanto precisa, mas dificilmente vai saber falar o quanto gasta por mês com a fotografia. Faz uma análise, o quanto você precisa ganhar, o quanto você gasta. A gente tem uma planilha automatizada dentro do Semeando que faz tudo isso para você. Quais os custos que você vai ter para fotografar, quais as despesas que você tem com você e com outras pessoas, com fornecedores, com assistentes e aí por diante. Como entender de dinheiro, tá? Tem fotógrafo que não ganha dinheiro porque não entende de dinheiro. Por que as pessoas não ganham dinheiro, Lohan? Fala para mim. Primeiro ponto, porque na maioria das vezes as pessoas não saem da zona de conforto. Outro ponto é porque não tem iniciativa para fazer algo diferente. Outro ponto é a falta de conhecimento. Algumas pessoas ficam apenas sonhando, mas não acordam para realizar.
Outros apostam na sorte. Vou continuar postando minhas fotos aqui e talvez vai vir clientes novos, sabe? Fazendo a mesma coisa e esperando resultados diferentes. E isso tudo é o conjunto da falta de foco, tá? Falta de foco, não sabe por onde agir. E é por isso que essa aula, o ciclo de habilidades do fotógrafo, está colocando cada coisa no seu devido lugar para você entender o que é as habilidades que você precisa dar atenção e considerar levar para o seu trabalho, tá? Então, se você quer ganhar mais dinheiro, você precisa entender de dinheiro, saber os custos em detalhes daquilo que você deseja comprar. Tem muita gente que quer comprar câmera nova e não sabe quanto custa a câmera nova. Tem muita gente que quer viajar, mas nunca chegou nem a fazer o orçamento para saber quanto custa a viagem dos sonhos. E isso tudo entra na planilha que eu falei para você que tem dentro do Semeando. Você precisa colocar todos esses valores aqui para formar os seus pacotes de acordo com todas as etapas anteriores. Os meus pacotes, dentro da questão de finanças, é onde eu vou saber o quanto eu preciso cobrar para cada trabalho, de acordo com o que eu gasto e do que eu ganho mensalmente, tá? Isso aqui é uma coisa que você tem que dar muita atenção e fazer os seus cálculos aí na sua casa. Se você estiver dentro do Semeando, se você já for aluno do Semeando, tem uma aula com uma planilha automática para você fazer tudo isso aqui. Outro ponto dos orçamentos é a hora que a gente envia os nossos orçamentos para as pessoas, que a gente mostra tudo isso dentro das nossas propostas. E as nossas propostas de orçamento, elas precisam ser muito mais do que simplesmente mostrar o preço. Nós precisamos passar autoridade dentro das nossas propostas, aonde você coloca o porquê você faz o que você faz, quem é você. Existe a técnica da ancoragem, tá? A técnica da ancoragem, ela faz com que o seu preço pareça mais barato. Como fazer o cliente contratar a opção mais cara, fazendo com que essa opção aparenta ser mais barata. Também é uma técnica que a gente ensina dentro do Semeando. A psicologia dos preços. Como fazer a pessoa olhar para aquele preço e escolher aquele valor ali. Eu quero essa proposta aqui. Usando a psicologia dos preços junto com a ancoragem, você vai ter um resultado fantástico e as pessoas vão comprar mais de você, desde que, claro, você tenha uma boa fotografia. Fotógrafos estão perdendo dinheiro e deixando dinheiro na mesa, pois não oferece produtos extras, tá? Álbum, pôster, porta-retrato, revistas, várias coisas você pode colocar como opcionais, como extras, e muitos fotógrafos perdem dinheiro, tá? Eu até tenho 3 aulas que ensinam você a faturar mais de R$1.000 por mês em cada uma delas, apenas com produtos extras. Dicas, você pode colocar, deve colocar dentro do seu orçamento, dicas dentro das suas propostas, dicas para as pessoas. Eu falei isso lá em cima, na hora que a gente estava falando em atrair clientes e também na questão de dicas. Você coloca suas dicas aqui dentro das suas propostas de orçamento. E um ponto bem interessante é que as suas propostas, elas precisam ser clean, tá? Uma proposta clara, sem muita poluição visual e de fácil entendimento. O seu cliente tem que olhar para o seu orçamento, bater o olho e falar: é isso que eu quero, eu gostei e eu vou fechar com você, basicamente porque está fácil de entender. Então as suas propostas não podem ser poluídas visualmente falando, tá? E quando a gente domina tudo isso, do ciclo de habilidades de atendimento e vendas, vem uma questão para você analisar. Tudo isso que eu te passei agora vai funcionar sem você colocar em prática as etapas anteriores? Vai funcionar, treina a telinha aqui, ó, vai funcionar? Não vai. Se você não colocar todas as etapas anteriores, incluindo o ciclo 1, isso não vai adiantar de nada. E tem muita gente que fica focado em querer vender, mas não domina as outras etapas. Então o nosso segundo ciclo foi atendimento e vendas. Quando você atrai o cliente, você leva para o atendimento, depois do atendimento você fecha isso, converte isso em vendas, você parte para outro ponto, o ciclo número 3, que é dominar a fotografia. É a hora que eu vou fotografar. E na hora de fotografar, eu preciso
entender e dominar as técnicas de fotografia e também as técnicas de direção. Vamos começar pelas técnicas de fotografia, tá? Você precisa conhecer e dominar o seu equipamento, saber fazer as configurações, conhecer a câmera que você usa, as limitações, até onde você pode ir com o seu equipamento, o que ele faz, o que ele não faz, mas principalmente dominar aqui o básico, o feijão com arroz eu coloquei aqui, que é nada mais nada menos do que ISO, velocidade e abertura, tá? Pasmem o que eu vou te falar. 50% dos fotógrafos que iniciam não faz ideia do que é isso, tá? Isso é muito perigoso. Você precisa dominar o enquadramento, tá? Entender a regra dos terços, saber mais sobre os planos, saber como você deve fazer o recorte nas pessoas. E aí entra uma questão que algumas pessoas vão falar: ah, mas eu posso quebrar regras. Claro que você pode quebrar regras. Ninguém está dizendo que você não pode, desde que você conheça as regras para depois quebrar as regras. Tem muito fotógrafo que não faz noção do que é a regra dos terços e mas é que não precisa seguir as regras, né? Claro que não precisa, desde que você conheça e saiba do que está fazendo. Você não precisa fazer todos os planos no momento. Você não precisa fazer todos os planos o tempo todo. Você não precisa recortar a pessoa todo momento dentro dos pontos permitidos do corpo para ser recortado. Não, mas quando você conhece, você tem autorização para fazer diferente. Agora, quando você faz diferente com a justificativa de que não precisa seguir as regras, você nem sabe do que você está falando, tá? Muito cuidado com isso aqui. Composição. Existe a composição natural, que você olha para um lugar, olha para um ambiente e fala, opa, aqui vai dar uma foto legal. E existe também a composição criada, dirigida, a composição onde o fotógrafo vai mudar alguma coisa ali no ambiente, vai trazer algum objeto, alguma coisa para compor a foto, tá? Existem duas formas de você dominar a composição. E também dominar a luz, né? A luz natural e a luz artificial. A luz natural é a luz do dia, você pode fotografar qualquer hora do dia, mas os horários mais indicados é no nascer e no pôr do sol. Mas ninguém vai te impedir de fazer foto 3 horas da tarde, 10 horas da manhã, meio-dia. Porém, dominar a luz aqui já é um pouquinho mais desafiante. E também dominar a luz artificial, né? Que é todos os tipos de LED, lanterna, flash, luz contínua e assim por diante, tá bom? Eu preciso dominar as técnicas para não ficar perdido na frente do meu cliente. Então essa habilidade eu preciso ter, tá? Outra habilidade que eu tenho que levar em consideração é a habilidade da direção. E aí entra outro fator muito interessante. Primeiro ponto, ter uma boa comunicação. Olha eu falando aqui de novo dos canais de comunicação: visual, auditivo e sinestésico. Fazer um espelhamento, tá? O espelhamento é uma das etapas do rapport que eu comentei com você agora há pouco. E também sempre fala para as pessoas o que você está fazendo. Aqui no espelhamento você vai fazer um espelhamento corporal e espelhamento vocal. Falar com as pessoas, né, no mesmo ritmo e tom que elas estão falando com você. E dependendo da foto que você quer, você vai conduzir o seu tom de voz para determinado ritmo. Isso é bem interessante também, a gente fala disso no Semeando. Ter uma boa comunicação é fundamental. Conheça o seu cliente a fundo, tá? Essa habilidade aqui muitos fotógrafos não têm. Uma vez fui fazer um trabalho com uma pessoa, chegando na cidade, na época que eu ainda fazia freelance, 2012, 2013, eu perguntei para o fotógrafo principal qual era o nome dos clientes e ele não sabia me responder porque havia fechado o contrato com a cerimonialista. Muita gente não conhece o cliente e aí não tem uma boa direção, pois não criou um laço de empatia com as pessoas. É importante saber o que o cliente gosta, é importante saber as limitações desse cliente e também entender os desejos do nosso cliente, tá? Às vezes as pessoas têm determinados sonhos, determinados gostos e a gente não pode pisar no sonho e nos desejos das pessoas. Outra dica muito importante para a direção, claro que isso aqui vai muito mais a fundo, dominar a direção é muito mais complexo do que só isso que eu estou te mostrando aqui, mas é uma habilidade que você tem que levar em consideração. Não tocar nas pessoas, tá? Evite ao máximo invadir o espaço das pessoas. Só isso aqui já vai te trazer uma direção um pouco melhor, tá?
Faz esse teste e depois você me conta. Então, dominar as técnicas de fotografia e de direção. E a pergunta que eu quero que você fique aqui agora é: qual o principal fator para tudo isso funcionar? Qual é o principal requisito para eu ter uma boa fotografia e uma boa direção? É quando eu treino bastante. É treinar, treinar e treinar. Dominando tudo isso, a gente fecha mais um ciclo, que é o ciclo de dominar a fotografia. Quando eu atraio clientes, eu faço atendimento, do atendimento eu converto em vendas, depois de vender eu vou fotografar, depois de fotografar, chegou a hora de produzir e encantar, tá? Eu vou pegar as fotos que eu fiz e vou fazer uma produção, vou fazer a edição, vou colocar os meus ajustes, colocar a minha cara especial no trabalho. Mas a questão do encantamento é antes, durante e depois. O encantamento é nas redes sociais, o encantamento é durante as reuniões e o encantamento é depois que você entrega o trabalho. Vocês têm que estar sempre encantando o seu cliente de alguma forma, tá? A sua edição entra no ciclo de produzir e encantar. Dentro da nossa edição, eu preciso colocar a minha personalidade. Você não deve ficar fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V das edições que você vê por aí, né? A gente quer criar um diferencial, quer ter um trabalho exclusivo, mas se a gente coloca na internet, a gente vê um monte de pessoas fazendo a mesma coisa, mais do mesmo. Então, a sua edição ela tem que ser rápida, prática e com a sua identidade. O seu fluxo de trabalho, o seu workflow, o seu processo é você criar as etapas do seu processo de trabalho, tá? Como você vai fazer para otimizar o tempo, fazer mais coisas em menos tempo. Tem gente que se enrosca muito e não consegue atingir o estado de fluxo, o estado flow. E esse estado que faz com que você consiga agir e aproveitar ainda mais o seu tempo. Otimize criando etapas e processos. A gente fala muito disso dentro do Semeando, para você otimizar e fazer mais em menos tempo, ter tudo de forma organizada e ter mesmo automatizada. Fazer sempre mais que o prometido, tá? Over delivery é o nome dessa técnica. Sempre faça mais. O cliente contratou A, você vai dar A e mais alguma coisa. O cliente contratou B, você vai levar B e mais alguma coisa. Sempre surpreenda o seu cliente. Isso vai ajudar você a fidelizar o cliente, surpreendendo ele o tempo todo. O tempo todo é antes, durante e depois. Feito isso, você vai para as questões de diferenciação. E eu vou te fazer algumas perguntas para te ajudar a pensar em como se diferenciar para melhorar o encantamento que você faz no seu trabalho, tá? Olha só, o que o seu trabalho tem de diferente dos outros fotógrafos que despertam o desejo e façam com que as pessoas comprem de você? Essa é a pergunta número 1. Pergunta número 2. Você faz uma apresentação de forma única e autêntica do seu trabalho ou você simplesmente apresenta igual todo mundo? Pergunta número 3. O que você faz tem um benefício ou um resultado único ou simplesmente é mais um fotógrafo que fotografa e entrega? Pergunta número 4. Existe alguma coisa que você faz para os seus clientes que os seus concorrentes não fazem? Ou você faz a mesma coisa que todo mundo? Responda essas 4 perguntas e encontre o seu diferencial. Olha que interessante. Eu atraio clientes, eu levo para o atendimento, do atendimento vira vendas, das vendas eu vou para a fotografia, da fotografia eu passo para a edição e fluxo de trabalho. Eu pego essas fotos, encanto os meus clientes, eu volto a atrair novos clientes, que volta a ter novos atendimentos, que volta a ter novas sessões fotográficas, que volta a ter novas edições e novos encantamentos. Por isso eu chamo de ciclo. Ciclo de habilidade que não tem fim. Um depende do outro para funcionar. E aí você pode estar se perguntando aí, meu Deus, é coisa pra caramba que o Lohan passou aqui para mim. Como que eu vou dominar tudo isso? E o convite que eu quero te fazer é você fazer parte do Semeando Emoções. Mas antes, presta bastante atenção aqui. Antes de você sair falando, lá vem o Lohan querendo me vender,
Olha só o presente que eu vou entregar para você. Presente que eu falo porque isso ninguém faz e o que eu vou te mostrar agora não aconteceu em lugar nenhum até hoje. Eu sou o primeiro, o único até o momento que vai dar esse presente para você. O Semeando Emoções é o maior e mais completo treinamento de fotografia e negócios, tá? Ele tem 17 módulos, mais de 200 aulas, e eu tirei até um print para você ver aqui que nós estamos com mais de 3.500 alunos dentro da plataforma. Mais de 3.700 para ser exato, o número de fotógrafos que já fazem parte do Semeando. E aí chegou a sua vez de fazer parte desse treinamento com esse presente que eu vou dar para você. O Semeando ele é 100% online, tá? Você tem a sua plataforma, tem as aulas já disponíveis. Assim que você se cadastra, você vai ter acesso a todas as aulas, você tem acesso a todos os módulos, você pode assistir quando e onde você quiser, porque esse treinamento é vitalício, tá? E não tem data para expirar. Você não vai pagar duas vezes. Daqui a um ano você não tem que pagar nada de novo. Você vai fazer o seu cadastro apenas uma única vez e você tem o treinamento para você enquanto existir a plataforma do Hotmart, aparentemente vitalício, tá? Outro ponto muito interessante é que o Semeando ele foi desenhado para fotógrafos em cima das habilidades necessárias dos fotógrafos, habilidades que eu desenvolvi desde 2015, quando eu passei a ensinar as pessoas. E o Semeando ele vai trabalhar junto com você comunicação, venda, atendimento, direção, marketing, pessoas, negócios, edição e produtividade, tá? Fazer mais em menos tempo, atendimento, como fechar mais contrato, vendas, como se organizar financeiramente e ganhar mais dinheiro, comunicação, como falar e se conectar com a nova persona, direção, como ter uma fotografia mais assertiva, marketing, como chamar a atenção desses clientes, entender de pessoas, como todos os clientes, nem todos são iguais, organizar a sua fotografia como uma empresa, fazer uma edição mais assertiva, mais rápida e proporcionar mais produtividade para você fazer mais em menos tempo, tá? Tudo isso dentro do Semeando. E aí você vai perguntar, ah, mas quanto custa esse Semeando? Que eu já quero saber quanto custa. Olha só o presente que eu vou entregar para você agora, tá? Quanto custa o Semeando? Eu vou te dar 95% de desconto. Algumas vezes no ano eu faço uma ação para ajudar os fotógrafos a fazerem parte do treinamento. Nem todo fotógrafo, assim como eu comentei agora há pouco, ganha dinheiro com a fotografia. Cerca de 60% dos fotógrafos ganham menos de R$ 1.000 por mês com a fotografia. E todos os anos, por um período de tempo, eu reduzo o meu treinamento completo, sem nenhum tipo de pegadinha, com todas as aulas, com todos os módulos, com certificado, do jeitinho que eu te mostrei, eu reduzo 95% do valor. E de R$ 997 você vai pagar apenas R$ 47,90. Uma única vez, tá? Não tem que pagar nada depois. Você vai entrar no Semeando e fazer parte dele por R$ 47,90. As vagas são limitadas, porque se você perder a sua inscrição, você talvez não vai ter a chance de fazer inscrição novamente, e pode ser que a gente, atingindo o número necessário, a gente tira essa ação do ar, pois ela acontece uma vez ao ano por alguns dias, algum período de tempo. Outra coisa bem interessante é que você pode parcelar em 5 vezes, isso mesmo, 5 vezes de R$ 10. Qual treinamento com toda essa capacidade de transformar o seu negócio, com toda essa quantidade de aula, com toda essa quantidade de conteúdo por um valor deste? É loucura, eu sei que é loucura minha e isso vai valer para você nos próximos minutos, tá? Mas eu estou tranquilo com essa minha loucura porque eu estou ajudando muitas pessoas. Se você quiser fazer parte do Semeando, você ainda vai ter uma garantia, tá? Uma garantia de 15 dias. E se você não gostar do treinamento, você recebe o seu dinheiro de volta. Simples assim, sem enrolação. Clicou no botão que vai aparecer aí embaixo para você do vídeo, você faz a sua inscrição, você entra para a nossa turma e, se você não gostar, você recebe o seu dinheiro de volta.
Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que eu tenha conseguido passar para você uma organização do seu negócio. E agora, se você quer se aprofundar em todos esses assuntos que eu te passei até agora, clica aí, faz a sua inscrição, cai para dentro que o Semeando está esperando por você. Um grande abraço e até a próxima.